Porta-aviões do Irã navega em missão de natureza secreta para o hemisfério sul pela primeira vez. O navio de guerra iraniano Shahid Mahdavi cruzou a latitude 0 grau, o Equador, na sexta-feira, 3 de 5 de 2024. Navegou para o hemisfério sul em uma missão naval de natureza secreta. O porta-aviões Shahid Mahdavi, operado pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica e equipado com mísseis balísticos de cruzeiro de longo alcance, está realizando a missão em áreas internacionais, informou a agência Tasnim. A agência iraniana diz que o navio de 240 metros de comprimento está em uma missão de natureza secreta e referiu-se à sua viagem como um marco, uma vez que atesta o primeiro empreendimento de uma fragata iraniana abaixo da linha do Equador, nomeada em homenagem ao falecido comandante naval do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, Nader Mahdavi. Um navio de guerra oceânica que está conduzindo sua maior missão em termos de distância e operação. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica disparou no início desse ano mísseis balísticos de longo alcance do porta-aviões durante um exercício naval. O navio está equipado com um radar avançado e sistema de defesa aérea. O desenvolvimento segue a um aviso feito na sexta-feira, 3 de 5 de 2024, pelos Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, de que eles poderiam ter como alvo navios no mar Mediterrâneo. Em um aparente movimento contra a campanha em curso de Israel na faixa de Gaza, escreve a Bloomberg. Em fevereiro, o Irã retirou uma flotilha que tinha enviado para o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, em meio aos ataques dos Houthis a navios comerciais na região. Incluir Zelensky na lista de procurados é oportuno, sua legitimidade está no fim. Ex-deputado ucraniano e líder do movimento A Outra Ucrânia, Spiridon Kilinkarov, disse que o mandato de Zelensky encerra em 21 de maio e que perde ao cargo e que perda do cargo fará com que ele se torne uma pessoa de legitimidade duvidosa. O anúncio de que Vladimir Zelensky foi incluído neste sábado, 4 de 5 de 2024, na lista de procurados do Ministério da Defesa da Rússia é muito oportuno, uma vez que em 21 de maio encerra seus poderes como chefe de Estado, assim como a legitimidade conferida pelo cargo. É o que declarou Spiridon Kilinkarov, ex-deputado ucraniano e integrante do movimento internacional A Outra Ucrânia. Com relação a Zelensky, antes, isso, inclusão na lista de procurados não fazia sentido, e agora, depois de 21 de maio, ele se torna uma pessoa de legitimidade duvidosa. Isso é muito correto, disse Kilinkarov. Segundo o ex-deputado ucraniano, o Ocidente também está perdendo o interesse em Vladimir Zelensky. Uma coisa é que o atual presidente é legítimo com o mandato. Para o Ocidente, ele também é, até certo ponto, interessante. Mas uma pessoa que já prestou serviço de natureza específica relacionados com crimes em massa, na verdade, o Ocidente estará particularmente interessado nele. Só que Zelensky tem uma certa ilusão de que as garantias do Reino Unido ou dos Estados Unidos valem alguma coisa. Elas valem a pena quando se pode prestar-lhe algum serviço no futuro, observou o ex-deputado. Ele lembrou que muitas vezes na história os Estados Unidos se recusaram a apoiar os líderes de certos países que não eram mais necessários para eles. Um dia ele pode bater a porta da embaixada dos Estados Unidos ou do Reino Unido em busca de abrigo e ouvir: desculpe, proteger a sua família é contrário aos nossos interesses nacionais, Kilinkarov alertou. O ex-parlamentar destacou que tudo que diz respeito aos crimes cometidos na Ucrânia e aos responsáveis pelos mesmos deve ser registrado, deve estar no papel. Chegará a hora e todos esses documentos servirão. Acho que essa é uma abordagem muito correta, precisamos lidar com isso de forma muito substantiva, disse Kilinkarov. China lança sonda para desvendar os segredos do lado oculto da Lua. A Shenzhou E6 tem como missão coletar amostra de rocha do solo lunar no lado não explorado da Lua, que contém informações importantes sobre a formação e as características do satélite natural. A China lançou neste fim de semana uma sonda lunar com destino ao lado oculto da Lua, que tem como missão coletar amostra de grande valor científico. Segundo noticiou a agência de notícias chinesa Xinhua, a sonda Shenzhou
E6 foi lançada ao espaço às 17 horas e 27 minutos, na sexta-feira, 3 de 5 de 2024, 5 e 27 da manhã, no horário de Brasília. Segundo o Centro Espacial Nacional da China, o lançamento foi um sucesso. O Weiling, pesquisador da Academia Chinesa de Engenharia e projetista, chefe do Programa de Exploração Lunar da China, afirmou que a coleta e o retorno de amostras do lado oculto da Lua são um feito sem precedentes. Atualmente sabemos muito pouco sobre o lado oculto da Lua. Se a missão Chang'e E6 conseguir cumprir seu objetivo, ela fornecerá aos cientistas a primeira evidência direta para entender o ambiente e a composição material do lado oculto da Lua, o que é de grande importância. No entanto, a missão é muito difícil e arriscada. Estamos ansiosos pelo seu sucesso. A Chang'e E6 é dotada de um orbitador, um módulo de aterrissagem, um ascensor e um módulo de retorno. A expectativa é que 48 horas após a aterrissagem na Lua, a sonda estenderá um braço robótico para coletar rochas e solo da superfície do lado oculto da Lua, enquanto uma broca perfurará o solo simultaneamente. As amostras serão seladas em um recipiente, o ascensor decolará da Lua e se acoplará ao orbitor. Em seguida, o módulo de retorno iniciará a viagem de volta, trazendo as amostras coletadas. Segundo a CNSA, toda a missão deve durar 53 dias. Toda a missão está repleta de inúmeros desafios, com cada etapa interconectada, disse Wang Kyong, vice-projetista-chefe da missão Chang'e E6. Por conta da rotação sincronizada com a Terra, a Lua possui um lado que nunca pode ser visto da superfície terrestre, o chamado lado oculto, ou lado escuro da Lua, que é quase inexplorado. Imagens de sensoriamento remoto indicam que, diferentemente do lado visível, que é plano, o lado oculto da Lua é densamente pontilhado por crateras formadas por impacto, que tem tamanhos variados. Ademais, cientistas acreditam que do lado oculto da Lua a crosta lunar é mais espessa, sendo que o motivo disso permanece um mistério. Com o lançamento da Chang'e E6, cientistas esperam coletar amostras de material proveniente das profundezas da crosta lunar. Isso porque há mais de 4 bilhões de anos, uma colisão celestial formou a bacia do Polo Sul Aitken, que tem um diâmetro de 2.500 km e cerca de 13 km de profundidade. Trata-se da maior e mais antiga cratera de impacto na luz do Sistema Solar. A colisão expeliu materiais ainda não coletados para estudo que podem conter informações importantes sobre a formação e características da Lua. Amostras diretas em primeira mão do lado mais distante da Lua são essenciais para nos dar uma compreensão mais profunda das características diferentes dos dois lados da Lua. E para revelar os segredos da Lua, disse Zheng Xingui, cientista dos Observatórios Astronômicos Nacionais da Academia Chinesa de Ciências. Colômbia comunica formalmente a Israel o rompimento de relações diplomáticas em meio à guerra em Gaza. A Colômbia comunicou oficialmente a Israel nesta sexta-feira, 3 de 5 de 2024, a decisão de suspender as relações diplomáticas bilaterais, conforme já havia sido adiantado pelo presidente Gustavo Petro. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores do país andino. O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia informa que foi entregue de maneira oficial ao embaixador de Israel na Colômbia a nota verbal sobre a decisão do governo de romper relações diplomáticas com o Estado de Israel a partir desta data, informou um comunicado divulgado na rede social X. O Ministério esclareceu que, apesar disso, os serviços consulares entre Tel Aviv e Bogotá serão mantidos. Além disso, foi comunicado ao embaixador que, por meio da direção do protocolo do Ministério das Relações Exteriores, será coordenado o procedimento e os prazos para a saída do pessoal diplomático, anunciou. Petro já havia adiantado em 1º de maio, durante o discurso em comemoração ao Dia Internacional dos Trabalhadores, que o governo romperia relações com Tel Aviv como uma forma de rejeição à ofensiva militar que Israel está conduzindo na faixa de Gaza. A Colômbia tem sido um dos países mais críticos da campanha israelense pela Palestina, lançando a resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro. Bogotá e Tel Aviv já haviam cancelado relações comerciais de cooperação militar e de segurança. A Colômbia é o segundo país da América Latina, depois da Bolívia, a romper relações com Israel por conta da guerra em curso há quase 7 meses. Na última quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel Katz, comentou a decisão do governo da Colômbia e classificou Petro como um presidente genocida. A história lembrará que Gustavo Petro decidiu ficar do lado dos monstros mais desprezíveis e conhecidos pela humanidade que queimaram bebês, assassinaram crianças, estupraram mulheres e sequestraram civis inocentes, escreveu em seu conto no X. Estados Unidos estão perdendo a hegemonia enquanto a China se torna uma superpotência, diz Borrell.
Os Estados Unidos estão perdendo sua hegemonia enquanto a China se torna uma superpotência. É o que disse nesta sexta-feira, 3/5/2024, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell. O sistema internacional em que vivíamos depois da Guerra Fria deixou de existir. Os Estados Unidos perderam seu estatuto hegemônico e a ordem mundial pós-1945 está perdendo terreno. Da mesma forma, vemos a ascensão da China e a sua transformação em uma superpotência, afirmou o diplomata durante uma palestra na Universidade de Oxford. Borrell acrescentou que a China está se tornando rival tanto dos Estados Unidos como da União Europeia, não só em termos de produção de bens, mas também em termos militares e tecnológicos. Segundo o diplomata, não é um panorama muito agradável. Nesse contexto, é necessário definir o papel da União Europeia e do Reino Unido, mas isso vai depender da forma como responderemos às ameaças crescentes, finalizou Borrell. Mais de 40% dos norte-americanos acreditam que o país pode enfrentar a guerra civil em breve. O índice foi revelado por uma pesquisa realizada pela empresa norte-americana Rasmussen Reports. O levantamento aconteceu em contexto de crescente polarização política e conflitos internos com estudantes em todo o país devido ao apoio do governo e das universidades privadas à ofensiva de Israel à faixa de Gaza. Segundo a pesquisa, 41% dos entrevistados acreditam que é provável o surgimento de uma guerra civil nos Estados Unidos em até 5 anos. Isso equivale a 106 milhões de adultos que veem o país a caminho do caos, afirma o estudo. Isso significa que mais de 4 em cada 10 cidadãos norte-americanos veem a possibilidade de um conflito interno nos Estados Unidos no futuro próximo. Uma previsão que reflete a situação do país que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, procurou se erguer como um farol moral do mundo. A pesquisa foi divulgada em um contexto de profunda polarização política, com o presidente democrata Joe Biden com altos índices de desaprovação entre a população em geral e sua própria base eleitoral, além do ex-presidente Donald Trump, adversário nas eleições de novembro, diante de um julgamento histórico. O cenário de tensão cresceu nas últimas semanas em vários centros universitários de todo o país, especialmente em instituições privadas, onde estudantes que rejeitam a política pró-Israel do governo dos Estados Unidos têm enfrentado crescente hostilidade, resultando em cenas de brutal violência. A possibilidade de que os Estados Unidos possam, em breve, enfrentar outra guerra civil não parece muito absurda para muitos eleitores. Essas discussões ganharam impulso depois que o novo filme Guerra Civil estreou como número 1 nas bilheterias do mês passado, apontou o estudo. A pesquisa também perguntou aos entrevistados se o resultado das eleições presidenciais alteraria a probabilidade de um conflito surgir. Para 37% dos entrevistados, uma vitória de Joe Biden tornaria a guerra mais provável, em comparação com 25% que disseram o mesmo sobre um triunfo de Trump. Outra pesquisa recente da empresa YouGov, publicada em meados de fevereiro, revelou também que quase 25% dos norte-americanos disseram preferir que seu estado se separasse do país. O estudo revelou que o Alasca é a localidade mais separatista, com 36% da população a favor dessa ideia. Em segundo lugar está o Texas, estado que historicamente exibiu perfil autônomo e independente e que nos últimos meses esteve nas manchetes devido aos esforços do governador Greg Abbott para desafiar as políticas do governo do presidente Joe Biden em relação às políticas migratórias de segurança de fronteira. Estados Unidos e aliados querem usar rendimentos de ativos russos congelados para os dar à Ucrânia. Os Estados Unidos realizaram conversas com aliados para liderar um grupo que forneceria até 50 bilhões em assistência financeira à Ucrânia a ser coberta pelos lucros obtidos dos ativos russos congelados, relatou a Bloomberg nesta sexta-feira, 3/5/2024. O plano discutido pelo G7 busca alcançar um acordo antes da próxima cúpula do grupo na Itália em junho. Informou a Bloomberg, que citou a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Jane Yellen. As discussões sobre o assunto são complicadas e, conforme fontes citadas pela publicação, alcançar um acordo pode levar alguns meses. No entanto, a medida deve aumentar a pressão sobre a União Europeia para deixar de se opor ao uso de ativos russos atualmente congelados em bancos ocidentais, acrescentou. As conversas sobre o assunto foram confirmadas por Yellen, que em entrevista a Bloomberg disse que é algo que estamos discutindo. Idealmente, gostaríamos de que todos o G7 participassem disso e não apenas os Estados Unidos fazendo isso sozinhos, afirmou a secretária. Os ativos russos confiscados pelo Ocidente geraram cerca de 3,9 bilhões de euros em lucro líquido desde o ano passado, afirmou o relatório. Mais cedo, o jornal Financial Times afirmou que representantes do G7 disseram que um confisco definitivo dos ativos russos congelados não está mais na agenda e já são discutidas medidas alternativas para extrair fundos. Liderado pelos Estados Unidos e a União Europeia, o G7 tem discutido maneiras legais de confiscar ativos russos desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia.
No início de 2022, Moscou criticou os esforços para confiscar seus ativos soberanos como um ato de roubo e violação do direito internacional. Além disso, o Banco Central Europeu já advertiu que a apreensão coloca riscos para a reputação do euro a longo prazo. Se o Ocidente cortar fornecimento de armas, Kiev terá que se render, diz Borrell. O chefe das relações exteriores da União Europeia, Josep Borrell, reconheceu a dependência ucraniana dos suprimentos ocidentais e lamentou o que disse ser uma falta de unidade nos países ocidentais sobre o assunto. O atraso de 6 meses na ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia para causar a derrota de Kiev. Disse na sexta-feira, 3/5/2024, o chefe das relações exteriores da União Europeia. Nos Estados Unidos, a polarização política atrasou o pacote de ajuda militar por meio ano em meio à guerra. Meio ano é muito tempo, pode fazer a diferença entre ganhar ou perder a guerra, disse Josep Borrell durante uma palestra na Universidade de Oxford, Inglaterra, Reino Unido. Se o Ocidente parasse de fornecer armas à Ucrânia, continuou Borrell, a derrota aconteceria em algumas semanas. Se eu cortar o fornecimento de armas para a Ucrânia não conseguirá resistir e terá que se render, disse ele. Borrell também lamentou que entre os países da União Europeia não haja a unidade desejada na política em relação à Rússia, destacando que alguns membros do bloco consideram a Rússia um bom amigo para o diplomata devido à necessidade de unanimidade na tomada de decisões da União Europeia. A política de Bruxelas em relação a Moscou está sempre sob a ameaça de veto, já que um voto contra é suficiente para bloquear qualquer decisão. Josep Borrell também está convencido de que a Rússia representa uma ameaça existencial à Europa. Os países ocidentais têm apoiado Kiev com suprimentos de armas, doações, ajuda humanitária e sanções contra Moscou. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, alertou em várias ocasiões que os países ocidentais que apoiam a Ucrânia estão se tornando parte do conflito e que qualquer envio de armas a Kiev se tornará um alvo legítimo para as forças armadas russas. Exercícios da OTAN indicam séria preparação para potencial conflito com a Rússia, diz Ministério das Relações Exteriores russo. Os exercícios militares da OTAN perto das fronteiras da Rússia são a prova de que a aliança está se preparando para um potencial conflito com Moscou, disse a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. A OTAN deu início ao Steadfast Defender em 24 de janeiro. Os jogos de guerra têm duração de 4 meses e incluem mais de 90 mil soldados de todos os 32 Estados-membros. Nesse momento, a OTAN está realizando o Steadfast Defender, seu maior exercício desde a Guerra Fria, perto da fronteira russa, de acordo com o cenário, utilizando todas as ferramentas, incluindo as híbridas e as armas convencionais. Estão exercendo ações de coligação contra a Rússia. Os Estados Unidos estão exercendo ações de coligação contra a Rússia. Temos de admitir que os Estados da OTAN estão a se preparar seriamente para um potencial conflito conosco, sobre o qual, aliás, representantes de alto escalão da OTAN estão falando abertamente, disse Zakharova. Ao mesmo tempo, a diplomata comentou os supostos ataques híbridos que, segundo os Estados membros da aliança, a Rússia estaria promovendo. A representante vem nas acusações da tentativa de enganar as populações europeias e norte-americanas, a fim de desviar a atenção do público das ações da Aliança Atlântica. Moscou considera as acusações de ataques híbridos como desinformação que ajuda a aumentar a histeria anti-russa. A Aliança do Atlântico Norte, a liderança de alguns Estados-membros individuais, estão a fazer aquilo em que são melhores: espalhar desinformação, aumentar o grau de histeria anti-russa, a fim de justificar níveis sem precedentes de militarização na Europa, acrescentou a representante. Em comunicado publicado pelo Ministério das Relações Exteriores russo neste sábado, 4/5/2024. Sobre os exercícios, aliás, planejam testar um cenário de conflito contra um adversário quase igual, de acordo com o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que afirma que um ataque a um aliado é considerado um ataque contra toda a OTAN e permite para a prestação de assistência adequada. O dólar vai se desvalorizar se Estados Unidos não tratarem de sua dívida nacional, afirmou Elon Musk. Um empreendedor crítico à situação financeira do país norte-americano, que disse ser insustentável em meio ao aumento da dívida nacional. O governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Joe Biden, deve resolver o problema da dívida nacional para evitar a queda do dólar, avaliou na sexta-feira o bilionário Elon Musk. Precisamos fazer algo em relação à nossa dívida nacional, antes que o dólar não valha nada.
A dívida de aproximadamente 34,56 trilhões indicam dados do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Em uma outra publicação no X, Musk afirmou estar falando sobre o óbvio em relação à situação econômica dos Estados Unidos. A porcentagem de cidadãos que indicam a inflação como seu principal problema financeiro atingiu um recorde de 41%, de acordo com a pesquisa da empresa norte-americana Gallup. Em 29 de abril, Kristalina Georgieva, diretor do Fundo Monetário Internacional, previu que em breve a economia dos Estados Unidos deve deixar de crescer ao ritmo atual. Além disso, a instituição de financiamento internacional alertou que os Estados Unidos estão gastando mais dinheiro do que produzem e que esse déficit, que atingiria seus níveis mais altos em 2025, poderia colocar a economia mundial em risco. O FMI acrescentou que os Estados Unidos apresentaram derrapagens fiscais muito grandes, já que seu déficit governamental mais do que dobrou de 2022 a 2023. A entidade estima que a dívida pública dos Estados Unidos ultrapassará 123% do PIB em 2024 e continuará se agravando até 2029. Rússia implanta detectores de drones Sound Spotter na zona de operações na Ucrânia. A detecção de drones ucranianos continua a ser uma missão importante para as forças russas, que começaram a utilizar dispositivos capazes de rastrear drones inimigos não apenas por radiofrequência, mas também por som. O primeiro lote de sofisticados dispositivos multifuncionais para a detecção de drones foi entregue à Operação Militar Especial Russa, disse a repórteres. O serviço de imprensa do Talmud Design Borel, com sede na República da Chechênia. O detector acústico de drones Malik, que foi testado anteriormente em uma missão de combate simulada, pode usar sons emanados do veículo aéreo não tripulados para localizados a um alcance de até 330 metros. Graças à tecnologia exclusiva desenvolvida pelos engenheiros da Talmud, Malik pode detectar os sons mais baixos de qualquer tipo de drone. Não importa em que frequências um drone opera, ele ainda emite sons durante a execução. Os sons diferem em vários tipos, por isso coletamos uma biblioteca de recursos de som de drones e a carregamos no servidor. Aqueles que usam os detectores Malik podem conectá-los à internet e reabastecer automaticamente a lista de assinaturas sonoras de seus desenvolvedores. Eles acrescentaram que Malik tem duas modificações, incluindo um dispositivo projetado para proteger abrigos, trincheiras e veículos. A outra alteração é o detector de drone pessoal mais compacto, preso ao colete à prova de balas de um soldado. Além de detectar drones, Malik também é capaz de rastrear telêmetros, lasers de mísseis guiados, antitanque e miras de atiradores. Por exemplo, o dispositivo pode detectar o feixe infravermelho do telêmetro, direcionando a um soldado russo à noite a uma distância de 630 metros. A identificação de objetos aéreos por som, também conhecida como detecção de som, remonta à Primeira Guerra Mundial, quando a primeira unidade de reconhecimento sonoro do mundo foi criada no exército russo. ...801 dias da Operação Militar Especial nas fronteiras russas. As Forças Armadas da Rússia prosseguem a Operação Militar Especial na Ucrânia, anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro de 2022. Segundo o chefe de Estado da Rússia, entre os objetivos principais da operação lançada está a desmilitarização e desnazificação do país vizinho. Após mais de um ano de confrontos, o exército russo, junto com as forças da República de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte da República de Donetsk, bem como toda a região de Kherson, a de Zaporozhye, junto do Mar de Azov e uma parte da região de Kharkovia. Em 5 de outubro de 2022, em resultado de referência nas regiões, a República Popular de Donetsk e Lugansk e a região de Kherson e Zaporozhye se integraram oficialmente à Federação da Rússia. No dia 20 de maio de 2023, o Ministério da Defesa russo confirmou que as forças russas assumiram o controle total sobre a cidade de Bakhmut, a denominação ucraniana, um importante centro de transporte para o abastecimento das tropas ucranianas em Donbás. Durante muitos meses, a cidade foi alvo de combates ferozes. Em junho de 2023, a Ucrânia tentou lançar uma grande contraofensiva na zona de hostilidades, porém, por mais de 6 meses, ela se mostrou um fracasso para as forças armadas ucranianas, fato reconhecido por especialistas militares e até pela mídia ocidental. Segundo o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, desde o início da contraofensiva da Ucrânia, Kiev perdeu mais de 125 mil soldados e cerca de 16 mil unidades de equipamento.
tropas russas libertam Novobakhmutovka, Semenovka e Berdish, na República Popular de Donetsk, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. As tropas russas eliminaram mais de 6 mil militares ucranianos na última semana e destruíram uma grande quantidade de equipamento militar em vários setores do fronte, diz a Defesa da Rússia. O agrupamento de tropas 13, centro das Forças Armadas Russas, eliminaram mais de 2.405 efetivos da Ucrânia na República Popular de Donetsk, libertaram a localidade de Novobakhmutovka, Semenovka e Berdish, assumiram posições mais distantes, mais dianteiras no fronte e repeliram 66 contra-ataques inimigos, relatou neste sábado, 4/5/2024, o Ministério da Defesa da Rússia. Além disso, foram aniquilados 50 veículos militares, incluindo um tanque Abrams dos Estados Unidos da América e 36 peças de artilharia de campanha e morteiros, 14 deles ocidentais. Os agrupamentos de tropas da Pádia Oeste de Dnieper, por sua vez, eliminaram cerca de 1.190 combatentes adversários nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e nas regiões de Zaporozhye e Kherson, tendo avançado no terreno. Estes agrupamentos destruíram 43 veículos militares e 33 peças de artilharia de campanha e morteiros, continuou o Ministério Russo. Já os agrupamentos de tropa Jung, Sui, Vostok Leste, segundo a declaração, infligiram ao inimigo na última semana cerca de 3.070 baixas na República Popular de Donetsk e na região de Zaporozhye, progrediram no terreno e bloquearam 8 tentativas de contra-ataque. No que toca aos equipamentos, as forças russas eliminaram 76 veículos militares, incluindo 4 veículos blindados de transporte pessoal M-113 produzidos nos Estados Unidos, 35 peças de artilharia de campanha e morteiros, 5 depósitos de munições e outros alvos militares, referiu o Ministério da Defesa da Rússia. Na última semana, houve 14 rendições de militares ucranianos na linha de contato, detalhou o Ministério da Defesa. Segundo o órgão militar, a Rússia conduziu 25 ataques com armas de precisão e drones na Ucrânia contra a infraestrutura de energia e transporte, empresas do complexo militar industrial, locais de armazenamento de mísseis e munições, bem como instalações de produção de barcos não tripulados e veículos aéreos não tripulados, bem como pontos temporários de destacamento de nacionalistas, mercenários estrangeiros e outras formações militares das Forças Armadas Ucranianas. Isso aconteceu em resposta às tentativas do regime de Kiev de danificar as instalações industriais e de energias russas. A aviação e os meios de defesa antiaérea russa abateram 15 mísseis táticos operacionais ATACMS, fabricados nos Estados Unidos, 17 bombas guiadas Rima, fabricadas na França, 6 foguetes GLS-DB Limars e Uragan, e 201 veículos aéreos não tripulados.